gentileza, boa noite a todos vocês. Boa noite a todos que estão conectados conosco, conectados aqui com o canal Educação. Eu sou o professor Técio Câmara, você já conhece, sou professor de Biologia e nós estamos, a partir de agora, iniciando a nossa aula de Biologia, EJA, 7ª etapa. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é segunda, eu disse que era sexta, foi? Não, acho que eu disse que era segunda mesmo, não foi? Eu acredito que sim. Se não, estou dizendo agora, hoje é segunda, gente. Será que é a vontade que hoje já seja sexta? Eu acho que é isso, sabia? Galera, todos vocês que estão aí conectados, seja pelo YouTube, seja pelo IPTV, a partir de agora, todos vocês sejam muito bem-vindos. Qualquer dúvida, por favor, nós estamos aqui. Não tem dificuldade nenhuma para a aula. Professor, eu tenho uma dúvida aqui. Eu queria que o senhor tirasse essa dúvida sobre ciclos biogeoquímicos, que, aliás, é um conteúdo assim, ó, show de bola. Aliás, gente, esse conteúdo aqui, ele é um conteúdo extremamente importante. Se tem uma coisa que você precisa saber para a prova do Enem, é o assunto de ciclos biogeoquímicos. Compreender que a matéria transita de modo cíclico, né? Ela vai e volta nos meios bióticos e abióticos, acarretando o fluxo de energia. Eu sou o primeiro a dizer para vocês assim, cito sempre a Bíblia lá, Gênesis 3,19, acho que é isso, que a terra te produzirá abrolhos e produzirá espinhos, né? E aí ele fala, no final diz, porque tu és pó, e ao pó retornarás. O primeiro exemplo de matéria cíclica, vai e volta, é exatamente lá na Bíblia, né? Ele está mostrando exatamente os ciclos. Ele está dizendo que os elementos que nós produzimos, que o nosso organismo produz, que nós somos, são exatamente isso. Ele vai e depois volta. Vai e depois volta. É assim. Professor, quando vai e volta? Volta quando você, que é formado de matéria, no caso orgânica, morre. Quando o animalzinho lá da tua casa, ou de onde quer que seja, morre. Aí essa matéria orgânica vai, quando o indivíduo morre, ela volta para a terra, daí então ocorre a absorção dessas substâncias e elas voltam novamente para o organismo, para os seres vivos de um modo geral. Mas como isso acontece, professor? De que maneira isso acontece? Através de uma coisa chamada cadeia alimentar. É isso aí mesmo que você está vendo. É isso aí, meu querido. É exatamente isso daí que você está vendo. Tá? Isso é chamado de cadeia alimentar. E essa cadeia alimentar é que vai dar o fluxo de energia nos ecossistemas. Então, pessoal, isso é a cadeia alimentar que você está vendo aqui, né? Professor, essa cadeia alimentar está tão linda, tão bonitinha. Pois é, essa cadeia alimentar que você está vendo aqui, né? Ela começa aqui, ela tem um produtor, eu vou inclusive nomear aqui, ó, P de produtor, né? C1 de consumidor primário, C2 de consumidor secundário, C3 de consumidor terciário,
C4 de consumidor quaternário. Então, eu tenho aí esses 5 níveis tróficos. Ei, professor, mas está todo mundo apontando para os fungos. Então, esses caras é quem faz, são os responsáveis por fazerem, né, aquela coisa de fazer a matéria voltar para o meio, que é o que a gente chama de decompositores. O D ali é de decompositor. Tranquilo, galera? Então, a primeira ideia que você tem que ter é essa daí, de que o fluxo de energia nos ecossistemas se dá dessa maneira. Beleza, galerinha? Professor, mas isso aqui que você está mostrando é uma cadeia alimentar? É uma cadeia alimentar. Aliás, não é uma, né? São várias. Porque perceba que entre os níveis tróficos não está acontecendo inter-relação. Não está acontecendo. Não está acontecendo inter-relação. Então, eu tenho aqui, por exemplo, aqui eu tenho aqui o primeiro ponto, vou chamar aqui de 1, chamar aqui de 2, chamar aqui de 3. Então, é como se eu estivesse dizendo aqui para você, são 3 cadeias alimentares, tá? 3 cadeias alimentares. Na verdade, são 3 cadeias alimentares. A primeira cadeia alimentar lá em cima, você tem o milho, você tem o rato, você tem a coruja. Então, você tem o produtor, consumidor primário e consumidor secundário. O 2, você tem a cenoura, o coelho, a raposa e o lilão. Lilão, minha filha chamava, não sabia chamar leão, chamava lilão. Tá aí o leão, ó. Você está vendo que aqui eu tenho um nível trófico a mais. Um nível trófico a mais. Pois é. Aqui tem um nível trófico a mais. Que no caso é do leão, né? Produtor, consumidor primário, consumidor secundário e o leão, que é o consumidor terciário. Muito bem. O 3, terceira cadeia alimentar. Professor, eu posso chamar isso de teia alimentar? Não, não pode. Não pode. E por que não pode? Você não pode porque eu não tenho inter-relação entre os indivíduos. Então, como eu não tenho essa inter-relação, eu não posso chamar de teia alimentar. Eu vou mostrar para você ainda. Então, quando a gente chama de cadeia alimentar ou cadeia trófica, tanto faz. Tanto faz. O nome que você quiser botar. Trófico quer dizer alimento. Então, cadeia trófica quer dizer cadeia alimentar. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. É uma sequência linear de seres vivos em que um serve de alimento para o outro. Isso é o que a gente chama de níveis tróficos, tá? Então, você tem primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico, por aí vai. Tá certo? Então, nessa rota aí, a energia, pessoal, vocês, o Delbalde, volta aqui, por favor. Vocês já devem ter ouvido falar que é melhor a gente se alimentar de vegetais, não já? Volta aqui para mim, o Tiago Delbalde, por favor. Vocês já ouviram falar que é melhor você se alimentar de vegetais, né? Melhor você se alimentar de vegetais. Você comer aí, por exemplo, sei lá, uma cenoura, verduras, pronto. Verduras de modo geral. Professor, isso é verdade? Sim, é verdade. É verdade. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Para você entender
melhor, só para você entender melhor, nós não achamos uma quantidade de energia muito grande quanto maior for o nível trófico. Quer dizer, quanto maior for o nível trófico, menor será a quantidade de energia. Professor, peraí, não é para ser, a razão não é para ser direta, não, é inversa. Quanto maior for o nível trófico, menor será a quantidade de energia. Então, quando tu tem lá produtor, consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, na medida que vai aumentando, né, o nível trófico, vai diminuindo a quantidade de energia. Essa é a verdade. É isso daí que acontece. Beleza. Só que tem um detalhe, que é preciso que você observe bem. Esse detalhe eu acho que é o mais importante de tudo. Esse daí é o mais importante de tudo. Se você parar para observar, por exemplo, aquele cara que se alimenta do produtor, que o produtor é um organismo autotrófico, normalmente fotossintetizante. Normalmente. Então, o produtor é um organismo autotrófico. É um cara que produz, tem a capacidade de produzir o seu próprio alimento. É um organismo autotrófico. Então, esse cara que tem a capacidade de produzir o próprio alimento, ele tem uma quantidade X de energia. Porém, quando ele realiza seu metabolismo, quando ele faz com que aquela energia que ele produziu seja, não toda, mas parte dela, utilizada no processo metabólico, essa energia cai. Ela cai. E ao cair, ela perde a maior parte, uma boa parte de sua energia. E aí essa energia, ela que fica livre ali, ela estará disponível, é o que estará disponível para o nível trófico seguinte. Deu para perceber? Quer dizer, vamos voltar para cá, Dornelis. Olha aqui. Vamos pegar aqui o caso do ratinho que comeu o milho. O rato. Não, vou pegar o coelho que comeu a cenoura. Pronto. O coelho que comeu a cenoura. A cenoura tem uma quantidade de energia. A cenoura tem uma quantidade de energia. Essa quantidade de energia que a cenoura tem, ela usa parte dessa energia para quê? Para poder sobreviver. É o seu metabolismo. É o que ela precisa, ela tem que ter para poder sobreviver. Beleza. E aí, o coelhinho vai lá, né? O coelhinho vai lá e se alimenta dessa cenoura. O coelhinho vai lá e se alimenta dessa cenoura. Perna longa, né? O que é, velhinho? Pronto. Perna longa. Perna longa vai lá, se alimenta da cenoura. Tá? E aí, ao se alimentar dessa cenoura, esse cara obtém uma quantidade X de energia. Beleza, galerinha? Então, veja só. O Pernalongazinho aqui, né? Ele se alimenta bem. Essa brincadeirinha dele, negócio de o que é velhinho, né? Se alimenta bem. Pega uma cenourinha linda e maravilhosa. Aí o coelho serve de alimento para a raposa. Olha aí a raposa.
O coelho serve de alimento para a raposa. A raposa, deixa eu fazer a pergunta, vai obter maior energia comendo o coelho do que o coelho comendo cenoura? Sim ou não? Resposta: não. A raposa vai obter uma quantidade menor de energia. Por quê? Porque a quantidade maior de energia estava na cenoura, que serviu de alimento para o coelho, e ao servir de alimento para o coelho absorveu aquela energia lá da cenoura. Aí o coelho vai utilizar aquela energia, vai se alimentar na maior tranquilidade do mundo, o coelho, né? Na maior lindeza, e vai ficar uma energia livre aí para ele. Essa energia livre, ele vai utilizar para o metabolismo dele. Essa energia que sobra, né, que a gente chama de energia livre, vai ficar disponível para o nível eutrófico seguinte, que é o da raposa. Professor, e o leão? O leão vai se alimentar de uma quantidade ainda menor do que a raposa. Quer dizer, em termos de energia, galera, o nosso querido leão é quem vai se utilizar de uma quantidade menor de energia. Por isso, ele tem que comer muito para poder adquirir a mesma quantidade de energia necessária para ele poder sobreviver. Beleza? E assim vai, se nós tivéssemos um outro. Se tivéssemos um outro, seria a mesma coisa. Entendendo a cadeia alimentar, olha que coisa linda, né? Eu botei para vocês que as cadeias alimentares ou cadeias tróficas, nós observamos a relação de alimentação existente entre os diferentes seres vivos de um ecossistema. A posição de cada ser vivo, que cada um ocupa nesse nível trófico, nessa cadeia alimentar, recebe o nome de nível trófico. Então, assim, ó, nós temos aqui, ó, primeiro nível trófico, primeiro NT. NT quer dizer nível trófico. Segundo NT, nível trófico. Terceiro nível trófico. E aqui, por último, vou botar aqui do lado, quarto nível trófico. Galera, presta atenção. Se você for parar para observar aqui, você vai ver um detalhe importante. O primeiro nível trófico não é o consumidor primário. Infelizmente, muita gente confunde. Muita gente acha que o primeiro nível trófico é o consumidor primário. Não é. O primeiro nível trófico é o produtor. O segundo nível trófico, este sim é o C1. O terceiro nível trófico, C2. E o quarto nível trófico, C3. Tá bom? Então, professor, se tivesse o quinto nível trófico, se tivesse o quinto nível trófico, seria o C4. Uma cadeia alimentar, galera, ela não pode ser grande. Como assim, professor, não pode ser grande? Pode não. Sabe por quê? Uma cadeia alimentar, tudo bem. Vai lá. Mas uma cadeia alimentar não pode ser grande. Por que que não pode? Porque quanto maior for uma cadeia alimentar, quanto maior for uma cadeia alimentar, menor será a quantidade de energia disponível para o nível trófico seguinte. Por quê? Porque a quantidade de energia, ela sempre diminui. A quantidade de energia é sempre unidirecional. A energia no ecossistema é sempre unidirecional e decrescente. É sempre unidirecional e decrescente. Beleza? Sempre, 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 sempre. Sempre unidirecional e decrescente. Diminuindo sempre.
Beleza? Então, cada um desses carinhas que eu coloquei para vocês aqui, ele representa um nível trófico diferente. Cada um desses carinhas aí. Cada um desses carinhas aí. Tá bom? Então, você tem produtor, consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário. O professor não tem um decompositor aqui. Nesse caso, ele não tem um decompositor. Essa cadeia alimentar não mostrou o organismo decompositor. Não mostrou. Tá? Não mostrou. Bom, vamos entender aqui essa cadeia alimentar. Quais são os níveis? Os níveis de cada um desses caras. Bom, eu coloquei para vocês 3 níveis. Não é? Eu coloquei aqui para você produtores, eu coloquei aqui para você consumidores e coloquei aqui para vocês decompositores. Eu botei 3 níveis aqui. Produtor, consumidor e decompositor. Produtor só tem um. Não tem produtor primário, produtor secundário, produtor terciário. Não existe isso. Produtor é produtor. Assim como decompositor é decompositor. Acabou-se. Simples. Acabou, encerrou. Decompositor é decompositor. Não tem decompositor primário, nem secundário, nem terciário. Não tem. É decompositor, simples. Beleza? E os consumidores? Os consumidores, eles podem ser, aí sim, primários, secundários, terciários, quaternários. Esses sim podem ter de vários tipos. Que são, na verdade, aqueles caras que ocupam o meio, né, da cadeia alimentar. O meiozinho da cadeia alimentar. Eles ocupam isso daí. Tá? Tranquilo, galera? Então, os níveis são esses. Produtor, consumidor e decompositor. Produtor, consumidor e decompositor. Produtor é o que começa a cadeia alimentar. Toda cadeia alimentar é começada pelo produtor. Beleza? Toda cadeia. Pode deixar, meu amigo Tiago Dornelles. Não tem problema não, pode deixar. E para você é o cara. Eu só estou aqui ajeitando esse fiozinho aqui. Pronto. Então, veja bem. Todo produtor inicia a cadeia alimentar. Por quê, professor? Por uma razão simples. Se você observar o produtor, ele é o cara que pega a matéria inorgânica e converte em matéria orgânica. Peraí, professor. Peraí. Como assim? Pega matéria inorgânica e converte em matéria orgânica. Que história é essa? Como é que é isso? Pessoal, o produtor, ele pega a matéria que está lá no solo, certo? E converte, que é inorgânica, né? E converte em matéria orgânica. É isso que ele faz. Ele pega a matéria inorgânica e converte em matéria orgânica. Através do que, professor? Através da fotossíntese. Na fotossíntese, galera, o que acontece é isso aqui, ó. Acompanha comigo. Gás carbônico, CO2, e água, H2O, produzindo C6H12O6 mais oxigênio, O2, mais energia. Esse caso aqui, ele vai produzir o quê? O2 mais, vou botar logo água, depois eu boto
Porque, na verdade, a energia dele é essa aqui, ó. Olha aí. C6H12O6. Essa é a energiazinha dele, que ele usa. Energia como assim, professor? Porque isso aí é glicose, filho. Então, o que é que o nosso organismo fotossintetizante faz? Produzir glicose. Produzir energia. É isso que ele faz, ó. Isso aqui é energia para ele, ó. Por quê? Porque é glicose. Tranquilo? Lindo, lindo. E aí os consumidores, a partir do primário, a partir desse cara bem aqui, ó, que vai se alimentar desse cara aqui, que é o produtor, pega essa energia, aí sim, a energia agora é da forma para o produtor. O produtor produziu, e agora, daí para frente, os consumidores vão se utilizar dessa energia. O consumidor primário se alimenta do produtor, secundário se alimenta do primário, e assim vai. Tranquilo, galera? Lindo, lindo. Rapaz, isso é bacana demais. E aí, quando esses caras morrem, né? O produtor morre, o consumidor morre, o decompositor morre. Aí, quando esses caras morrem, o decompositor também morre, né, gente? Mas, na verdade, tem outros decompositores que vão fazer o quê? Decompor a matéria orgânica, fazendo voltar esses elementos novamente para os seres vivos. Veja, agora nós não estamos mais somente com uma cadeia. Coisinha linda, 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 linda e maravilhosa. Não, 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 não. Agora não é só uma cadeia. Agora nós temos aqui uma coisa chamada teia alimentar. Teia alimentar. Pronto. Olha isso. Olha como é lindo. Isso aí é lindo demais. Cara, isso é lindo. Agora, professor, como é que você sabe que isso aí é uma teia alimentar e não uma cadeia alimentar? Como é que o senhor sabe que isso aí é uma teia e não uma cadeia? Porque os diversos níveis tróficos desta teia, das cadeias alimentares, estão se relacionando. E aí, esses diversos níveis tróficos dessas cadeias estão começando a se relacionar. Olha aí, ó. Essa árvore aqui, ó. Vamos começar por essa árvore bem aqui, ó. Essa árvore aqui, o inseto herbívoro se alimenta dela. Quem mais? A zebra se alimenta dela. Também, né? Se você pegar essa verdura bem aqui, ó. Olha essa verdura aí. A zebra se alimenta. O coelho se alimenta. O rato se alimenta. Quem mais? O inseto herbívoro se alimenta. Cara, aí se tu pegar o coelho, a cobra come o coelho, a onça come o coelho, o gavião come o coelho. Ah, meu irmão, aí tu tem. Aí a cobra, o gavião come a cobra, né? O gavião come a coruja come o rato, que come a verdura. Ou seja, tu tá vendo aí uma relação de vários organismos nesta teia alimentar. Então, já que tu tem várias cadeias alimentares, ó, aqui, ó, na horizontal, ó, segue na horizontal, ó,
Aqui eu tenho uma. Aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 3. Isso aqui são, deixa eu ver. Na horizontal, do jeito que você está vendo aí, você tem pelo menos 3 cadeias alimentares. 3. Pelo menos, tá? Pelo menos 3. Mas, apesar de serem 3 cadeias alimentares, né, gente? Você tem aí cada organismo desse se relacionando. Cada organismo desse se relacionando. Então, são vários carinhas aí se relacionando. Com certeza. Com certeza absoluta. E, claro, todo mundo vai parar onde? Adivinha, adivinha? Aê, nos decompositores. É isso aqui, ó. Vai parar nos decompositores. Ei, professor, por que vai parar nos decompositores, hein? Porque os decompositores vão decompor toda a matéria orgânica, então, existente. Vai decompor toda a matéria orgânica existente. Beleza? Olha aí uma outra representação da cadeia alimentar, de uma teia alimentar também, né? Apesar de que só está mostrando a cadeia mesmo. Tá linda, não tá essa daí? Nós temos aqui o produtor, ó. Produtor, aqui é o primeiro nível trófico. Aqui é o segundo nível trófico. Aqui é o terceiro nível trófico. Aqui é o quarto nível trófico. Aqui é o quinto nível trófico. O que mais? E aqui é o decompositor. É o carinha aqui do final. É o carinha do final aí. Gente, se vocês observarem aí, isso daí, você vai ver que é uma cadeia alimentar simples. Nada demais. O que tem de mais aí? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Olha aí, novamente, uma teia alimentar. Você está vendo aí que você tem vários de primeira ordem, né? Consumidor primário, mesma coisa. Você tem vários de segunda ordem, consumidor secundário. E você tem vários de terceira ordem, consumidor terciário. Então, a gente tem aí vários carinhas se relacionando uns com os outros. O ratinho ali, né, o gafanhoto, o coelhinho, e por aí vai. Né? Vários caras desses aí. A cobra. Professor, quem se alimenta da cobra? Olha aqui, ô Tiago. As pessoas acham que não tem quem coma cobra. Tem sim. A cobra vai servir de alimento. Uma hora ela se dá mal. Né? Hein? Vai perder uma amiga. Do estúdio o quê? Do estúdio 3. Por acaso, essa amiga é amiga da Camila? Muito, né? Ah, essa amiga também é amiga da Camila. Muito bem, muito bem. Muito bem. Essa pessoa tem o nome começado com a letra I? É isso, Tiago? Olha, rapaz. A gente já sabe quem é. Pois é, rapaz. Essa pessoa, às vezes, tem veneno escorrendo assim na lateral, né? É uma peçonha, exatamente. Mas olha, deixa eu te dizer, o negócio é sério, viu? Uma hora se dá mal. Olha aí o gavião aí. Se deu mal, isso mesmo. Fazer o quê, né? Então vamos lá, cadeia alimentar versus teia alimentar.
cadeia alimentar versus teia alimentar. Nós já vimos qual é a diferença principal, a diferença básica, vamos dizer assim, né? A gente já viu. O que é, professor, a diferença básica? Cara, a diferença básica aí é porque a teia alimentar são várias cadeias reunidas. Cadeia alimentar só é uma sequência linear, basicamente. Tá bom? Muito bem. Agora chegou a hora da gente falar sobre o fluxo de matéria e energia nos ecossistemas. Fluxo de matéria e energia nos ecossistemas. Então, nós temos aqui, né, a cadeia alimentar. Está aí a cadeia alimentar, está aí a sequenciazinha linda e maravilhosa. Eu não quero explorar aqui a cadeia alimentar, não. Eu só quero explorar o fluxo de energia, só isso. Eu não quero explorar a cadeia alimentar aqui, não. A cadeia alimentar está aí, o sol, né, irradiando os produtores, fazendo fotossíntese, serve de alimentar consumidor primário, secundário, pronto. Eu não quero explorar isso daí, não. O que eu quero explorar é o fluxo de energia. Fluxo de energia começando, né, iniciando, né, pelos produtores, dos produtores vai passar para o consumidor primário, do consumidor primário para o secundário, e do secundário até o decompositor. Não tem terciário aqui não, poderia ter, mas não tem. Beleza. O que eu quero dizer é, cada vez que a energia passa de um nível trófico para o outro, esse fluxo de energia é sempre decrescente. Então, eu posso finalizar dizendo que o fluxo de energia nos ecossistemas é sempre, ou sempre aqui, unidirecional, numa única direção, e também o quê? Decrescente. Obrigatoriamente decrescente. Não é lindo isso? Lindo, 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 lindo. Vamos lá para os produtores, vamos explorar aqui os produtores. Eu disse a vocês que os produtores são aqueles organismos na cadeia alimentar responsáveis por introduzirem nesta cadeia, ou nessa teia alimentar, pode ser, tanto faz, a matéria orgânica. Isso acontece porque esses caras, eles são capazes de fazer fotossíntese. E aí, como eles são capazes de fazer fotossíntese, eles conseguem converter a matéria inorgânica em matéria orgânica. Eles convertem a matéria inorgânica em matéria orgânica. E essa conversão de matéria inorgânica em orgânica é feita através da fotossíntese. Então, isso é o produtor. Eu coloquei algumas aqui para vocês. Ó. Corresponde ao primeiro nível trófico, se encontra os organismos autotróficos. É importante destacar que nesse grupo são encontrados organismos fotossintetizantes. Olha isso aqui, ó. Organismo fotossintetizante. Também tem os quimiosintetizantes, também tem, né? E aí, como exemplos, nós temos plantas, algas, ciano e algumas bactérias que são capazes de fazer isso daí, tá bom? Olha que coisa linda, pássarozinho voou, organismos heterótrofos, aí englobam os chamados consumidores, porque esses consumidores eles começam a partir do produtor, tá bom? O produtor é a primeira alimentação desses caras. Então, o começo da alimentação de todo e qualquer consumidor é produtor. Beleza? Muito bem, boa participação. Olha aí. Olha, cara, que cobra zangada, meu irmão. Olha isso. Olha. Que coisa. Hein?
Aqui tá. Primário se alimenta do produtor, tá aqui, coloquei para vocês. Secundário se alimenta do primário. Terciário se alimenta do secundário. E assim sucessivamente. Tá aí a raposinha. Ou seja, o que nós temos aí, galera, e o que é importante você saber, é que os organismos responsáveis pela alimentação dos consumidores são, num primeiro momento, o produtor e do primário em diante, outros consumidores. Beleza? Volta para mim aqui, Dornelles. Queridos, nós vamos para um intervalo agora, é rápido, são 3 minutos e eu volto na sequência. Até já.